por amor a Cristo. Mas em vez dele prometer uma vida sem dificuldade, uma vida fácil, ele faz promessas muito maiores, que ele prometeu a sua presença constante, prometeu que voltaria para buscá-los e revelou que o destino final dos salvos seria viver eternamente na presença de Deus. Mais de 2000 anos se passaram desde aquela noite, mas essas promessas elas continuam vivas e vivas na nossa vida, no nosso coração. Os impérios passaram, reis morreram, civilizações desapareceram, o mundo mudou, o mundo está em constante mudança, porém nenhuma palavra que saiu da boca de Jesus caiu por terra. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus diz isso, nós vamos encontrar isso em Mateus 24, no seu versículo 35, ou em Lucas 13, ou em Marcos 13, ou Lucas 21. Talvez hoje haja pessoas aqui enfrentando lutas que ninguém conhece, que ninguém vê. Chegaram cansados, chegaram sobrecarregados, chegaram desanimados, chegaram com lágrimas nos olhos, lágrimas escondidas que as pessoas não veem. Mas nós temos que entender, talvez existam pessoas perguntando, quando Deus agirá nas nossas vidas? A mensagem dessa noite que eu quero estar trazendo para os nossos irmãos é baseada naquilo que sentimos, não é baseada naquilo que nós estamos sentindo, mas na fidelidade daquele que fez a promessa na nossa vida. Porque a nossa esperança ela não está na circunstância, ela está justamente na promessa de Deus. Nesta mensagem nós veremos que a caminhada do cristão é sustentada por 3 grandes promessas que tem na Bíblia. Tem várias outras promessas, mas nessa palavra eu vou simplesmente frisar 3 promessas. Que há uma promessa para o presente, uma promessa para o futuro e uma outra promessa para a eternidade. De Cristo conosco até a eternidade ao lado dele. Esse foi o título da mensagem que Deus me concedeu. O primeiro tópico coloquei como título dele a promessa da presença. E eu me baseei esse tópico ali em Mateus, quando Jesus ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus ele pronunciou essas palavras após a sua ressurreição. O cenário era ali em cima do monte da Galileia, onde os 11 discípulos haviam se reunidos conforme a orientação do próprio Jesus. E nós vamos ver que era um momento decisivo. Cristo estava prestes a subir para o céu. E quando ele vai, antes de subir, Cristo, ele fala que a maior missão da igreja é anunciar o Evangelho a todas as nações. Aos nossos olhos, aquela missão parecia impossível. Era apenas 11 homens sem poder político, 11 homens ali na Galileia. Como que eles iriam espalhar o Evangelho de Jesus para o mundo? Aos nossos olhos, olhando para aquela situação, para aqueles homens, nós poderíamos falar que isso não daria certo, que pararia por aí, que não teria mais um passo a seguir. Aquele seria o fim de tudo. Mas nós vamos ver que sem influência militar, nós vamos ver que sem recurso financeiro, nós vamos ver que em pouco tempo eles enfrentariam perseguições, prisões, rejeições e mártires, que eles morreram por amor ao Evangelho, e o Evangelho ele foi se espalhando até no dia de hoje. Nós vamos ver que exatamente nesse contexto que Jesus ele faz uma das promessas maiores que nós vamos ver na Bíblia: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Cristo, Ele não prometeu retirar a dificuldade da igreja. Não, Ele prometeu caminhar conosco no meio da dificuldade, no meio da luta, no meio da atribulação. Ele falou: eu vou estar com você diante de tudo, porque eu sou Deus que não abandona, sou um Deus fiel. A situação pode parecer diferente, a situação pode parecer difícil, mas Deus diz: eu tenho estado com você no meio do vale, no deserto, no meio da tempestade. Eu sou Deus que não larga a sua mão. Eu sou Deus que prometeu que estaria com você. E nós temos que entender isso. Essa dificuldade está dessa forma, se não está sendo do jeito que eu quero, mas quando eu olho para cima, o Senhor tem estado comigo, porque foi uma promessa de Jesus que estaria conosco até os confins dos tempos. A expressão todos os dias significa literalmente cada dia. Não existe dias em que Cristo ele não vai estar, que Ele vai nos abandonar. Não existe. Ele está presente em todos os dias, seja eles alegres, seja eles tristes, seja eles quando nós não sabemos como caminhar. Mas Ele está conosco nos dias de vitória e também nos dias de aprovação ou de provação. Já a expressão até a consumação dos séculos aponta para o fim dessa era, para o fim de tudo. Sua presença acompanha a igreja durante toda a caminhada, todo o caminho, todos os anos deste mundo. Jesus ele está conosco. Nós vamos ver isso com o comentarista William, não vou lembrar agora o sobrenome dele, que ele diz no seu comentário sobre Mateus, ele observa que a promessa não se limita aos 11 discípulos, mas ela abrange toda a sua igreja. Essa promessa também chegou até nós. Essa verdade percorre por toda a Bíblia. Quando Moisés temeu conduzir Israel, Deus respondeu: a minha presença irá contigo. Nós vamos ver isso em Êxodo. E quando Josué assumiu a liderança após a morte de Moisés, Deus declarou: assim como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Deus ele tem cuidado da nossa vida. Deus ele tem sustentado a nossa vida nos mínimos detalhes. Quando os seres jovens hebreus também foram lançados na fornalha, o rei ele viu o quarto homem caminhando entre eles. Deus não impediu a fornalha, mas entrou nela com aqueles homens ali. A Bíblia ela vai narrar que Nabucodonosor ele viu um homem semelhante ao Filho de Deus. Ele estava com aqueles jovens no meio da fornalha. E quem lançou na fornalha vai ter que reconhecer que diante da dificuldade que nós enfrentamos, nós ainda continuamos com Deus sobre a nossa vida. Quando Paulo estava preso, abandonado por muitos companheiros e prestes a enfrentar o julgamento, ele testemunhou ali em 2 Timóteo: mas o Senhor assistiu e me fortaleceu. Todos os amigos próximos de Paulo tinham abandonado ele e não foram assistir. Ele fala que o único que estava com ele naquele momento era o Senhor. Quando todo mundo próximo abandona, te deixa de lado, o Senhor ele tem te lembrado: eu estou contigo. Quando todo mundo te larga, você olha para um lado, olha para o outro, não tem mais ninguém, mas Deus diz: eu continuo ao teu lado, eu continuo te assistindo, eu continuo vendo a dificuldade. Não se importa por quem deixou, não se importa por quem saiu. O Senhor diz: eu estou com você, eu vou passar com você no meio dessa dificuldade, eu não vou te abandonar no meio dessa tribulação, no meio desse julgamento. O Senhor diz: eu estou com você e não irei abandonar. Todo mundo abandonou, todo mundo nem viu o que Paulo ali estava passando, mas aquele que te chamou,
Aquele que te separou, assim como diz que Deus separou Paulo como um vaso ungido, Ele não abandona o vaso em qualquer lugar. Quando nós aceitamos o chamado dele, pode vir o que vier, mas Deus ainda vai continuar conosco. Deus ainda vai continuar ao nosso lado. Nós vamos ver que a presença de Deus, ela nunca significou ausência de lutas. Ela nunca disse que não enfrentaríamos mais dificuldades. Mas nós temos que entender que Deus, Ele está conosco nessa dificuldade, nessas enfermidades, nessas lutas diárias. Deus, Ele tem estado conosco. E essa promessa, ela continua no dia de hoje, viva. Talvez alguém tenha chegado aqui, como eu falei, atribulado, pensando: o que eu vou fazer? Eu estou sozinho, não tem mais para onde ir. Deus diz: acalma o seu coração, porque eu estou com você. No meio dessa luta, no meio dessa dificuldade, eu vou passar com você todos os dias. Eu vou segurar nas tuas mãos todos os dias. Eu vou suprir as suas necessidades todos os dias. Porque o verdadeiro cristão, ele não caminha com o amigo que tem do lado. Ele não caminha confiando a sua força em quem está do lado. Mas ele caminha por fé. Cada passo é guiado pelo Senhor. Nós temos que entender que quando Deus está conosco, pode ser um momento de deserto onde é só você e Deus, mas quando Deus está com você no deserto, aonde muitas pessoas falaram: vai morrer porque não tem água, mas Deus diz: eu sou a fonte que jorra no deserto. Eu estou com você e não irei abandonar você. Nós temos que confiar no Senhor. Ele está na casa onde há oração, Ele está ao lado do enfermo, Ele está sustentando quem perde força, Ele está fortalecendo quem pensa em desistir. A nossa segurança, ela não está na intensidade da nossa fé, mas na fidelidade daquele que prometeu estar conosco todos os dias. Enquanto caminhamos nessa terra, nunca caminharemos sozinhos. E aqui eu entro no segundo tópico, que diz, como título, a promessa da volta de Jesus. Ali em João, ele vai declarar: e se eu for vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, mesmo para que onde eu estiver, estejais vós também. Depois da promessa que estaria com os seus, Jesus, ele fez uma segunda promessa que sustenta a esperança da igreja. Ele prometeu que voltaria para buscar a sua igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. E essas palavras, elas foram pronunciadas na última noite, antes da crucificação. Os discípulos estavam profundamente abalados. Ele havia deixado tudo para seguir a Jesus. E agora ouviram que ele partiria. O coração deles talvez estava tomado pela tristeza. Depois de tudo que eles tinham abandonado, deixado de lado para seguir a Jesus, para seguir o caminho de Jesus. Por isso Jesus, ele inicia dizendo: não se turbe o vosso coração. Cristo, ele não queria apenas consolar os discípulos, mas ele queria também direcionar os próximos passos. Queria direcionar os olhos para uma esperança maior, que eles ainda não poderiam estar vendo naquele momento. A sua partida não seria um abandono, mas parte do plano da redenção. A cruz, ela não seria o fim da história. E eles ainda não sabiam, mas Jesus já estava falando. Quando Jesus, ele afirma: vou preparar-vos lugar, ele não está sugerindo que o céu ainda não existia, ou que precisava ser construído. Não. A ideia é que por meio da sua morte, ressurreição, e quando ele sobe para o céu, o ministério como nosso sumo sacerdote, nós vamos ver que ele abre definitivamente o caminho para que o seu povo estivesse na presença do Pai.
que a sua obra redentora fosse completa, o acesso dos salvos para a glória. O comentarista também, de Carson, ele observa que o foco da promessa não é a construção de moradas, mas a obra de Cristo garante aos seus discípulos um lugar definitivo na casa do Pai, que é com Jesus. Virei outra vez. Essa é uma declaração mais importante do Novo Testamento. Que Jesus ele não disse, mandarei algum depois. Ele fala que ia mandar o Espírito Santo, que é semelhante a ele, que é Deus. Mas nesse momento ele está falando da sua volta. E ele não disse, enviarei apenas uma mensagem. Ele declarou, eu voltarei. A esperança da igreja nunca esteve baseada na morte e na ressurreição de Cristo. Isso nós temos que crer, mas também na sua volta gloriosa. Essa promessa foi confirmada pelos anjos quando Jesus ascendeu aos céus. Os anjos, ele disse, se Jesus há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Foi reafirmado pelos apóstolos, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Ali Paulo escreve aos Tessalonicenses. E reafirmado pelo próprio Cristo no encerramento das Escrituras, em Apocalipse: certamente cedo eu venho. Observe que também o propósito da volta de Cristo, ele diz: vos levarei para mim, mesmo para que onde eu estiver, estejais vós também. O maior presente do céu não são as ruas de ouro, não são os portões de pérolas ou a ausência do sofrimento, mas o maior privilégio da eternidade será estar para sempre com Cristo. Toda a história da redenção aponta para este encontro. A igreja que hoje vive pela fé contemplará o Senhor face a face. Essa promessa ela também traz uma responsabilidade para quem é igreja. Quem espera na volta de Cristo, ele não vive de qualquer maneira. A expectativa da volta do Senhor, ela produz santidade, ela produz vigilância e fidelidade. A igreja não apenas ela anuncia que Jesus veio, mas ela também anuncia que esse mesmo Jesus que veio, ele também voltará para buscar a sua igreja. Nós temos que anunciar: o mesmo Jesus que veio e entregou a sua vida por amor de mim e por amor de você, ele vai voltar e buscar a sua igreja, que é lavada e remida no Cordeiro, no sangue do Cordeiro. Que nós estamos aqui para viver em santidade, em separação, esperando na volta de Jesus. Nós temos que viver como Jesus ele fosse voltar agora. Talvez muitos eles possam até zombar dessa promessa pelo tempo que já passou, mas quando nós abrimos a palavra de Deus, nós vamos ver profecias e profecias sendo cumpridas dia após dia. Nós vamos ver que outra promessa está. Pedro, porém, ele também diz: onde está a promessa da sua vida? Em 2 Pedro. Porém, o que aparenta atraso não significa esquecimento. Pode muitas pessoas pensar isso, mas Deus ele é paciente, oferecendo a oportunidade para as pessoas que ainda não se arrependeram. A promessa ela continua de pé, assim como Cristo cumpriu a sua primeira, que foi a sua vinda, exatamente como as Escrituras anunciaram. Ele também cumprirá a sua segunda vinda. A pergunta não é se Jesus ele vai voltar. A pergunta é: estamos preparados para o encontro com o Senhor? Será que a nossa vida, o nosso testemunho, a nossa caminhada está preparado para o encontro do Senhor? E aqui eu quero entrar no terceiro tópico, que é
a promessa da eternidade sem dor. Em Apocalipse, vai dizer que e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Chegamos à terceira e última grande promessa que eu quero destacar aqui. Se a primeira promessa, ela nos sustenta na caminhada, a segunda, ela nos enche de esperança para a volta de Cristo. E a terceira, ela vai revelar qual será o destino daqueles que permanecem até o fim, que permanecem com Jesus, não importando a circunstância que passa. Aleluia, Jesus. O livro de Apocalipse ele foi escrito por João, pelo mesmo apóstolo onde nós lemos aqui o primeiro texto. A igreja vivia dias intensos de perseguição, de pessoas morrendo pelo Império Romano. Muitos cristãos haviam perdido os seus bens e até mesmo a sua vida, a sua liberdade, mas eles permaneceram fiéis ao Evangelho. Foi nesse cenário de sofrimento, nesse cenário de perseguição, que Deus ele concedeu para João uma visão gloriosa da eternidade. João ele declara: eu vi um novo céu e uma nova terra. Essa visão ela não apresenta apenas uma nova realidade. Tudo aquilo que o pecado trouxe ao mundo será definitivamente removido. A maldição introduzida pela queda de Adão será plenamente desfeita. Então João ele ouve uma grande voz dizendo: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Desde o princípio o desejo de Deus sempre foi habitar com o seu povo. Desde o Éden, aonde nós vamos ver que Deus no final da tarde passeava ali e falava com Adão. E nós vamos ver que Deus ele caminhava com o homem também no deserto. A sua presença enchia o tabernáculo. Depois manifestou-se no templo. Em Cristo, o Verbo ele se fez carne e habitou entre nós. Mas na eternidade, essa comunhão será perfeita, ela será definitiva, não haverá mais separação entre Deus e os seus filhos. Então, nós encontramos uma das declarações mais belas que nós vamos encontrar aqui nas Escrituras: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Nós vamos ver que ele não diz apenas as lágrimas cessaram. Não, ele afirma que o próprio Deus vai enxugar cada lágrima dos nossos olhos. Glória a Deus. Essa imagem ela revela um Deus que ele é próximo, pessoal e também amoroso. O Senhor ele não apenas ele vai eliminar a causa da dor, mas ele consola aqueles que atravessaram o sofrimento com fidelidade. E João ele continua dizendo: não haverá mais morte. A morte, o último inimigo da humanidade, será definitivamente vencido. E ele diz também: nem pranto, nunca mais haverá despedidas, funerais ou saudades. Ele também diz: nem clamor, nunca mais haverá gritos de angústias, desespero ou aflição. E ele também diz: nem dor, nunca mais vai existir enfermidade, limitações, depressão, sofrimento físico ou emocional, não haverá. E ele também, tudo isso desaparecerá, porque como conclui o texto ali de João, as primeiras coisas são passadas. Tudo aquilo que hoje nos faz sofrer pertence a esse mundo. Nada disso vai atravessar para a eternidade.
Essa promessa, ela fortaleceu os cristãos do primeiro século. E a igreja continua fortalecendo hoje nessa promessa. Talvez você tenha chegado aqui carregando lágrimas que ninguém vê. Quando você coloca o seu joelho no chão e não sai palavras, somente lágrimas. Talvez esteja lutando contra uma enfermidade. Talvez seu coração esteja cansado pelas batalhas da vida. A promessa de Deus não é que nunca nós choremos nessa terra. A promessa é que chegará um dia em que choraremos pela última vez. Haverá uma última lágrima, haverá uma última dor, haverá um último adeus. Mas depois disso nós estaremos para sempre na presença daquele que venceu a morte e preparou para os seus uma eternidade de alegria. Essa é a esperança do cristão. Não é as coisas que temos aqui. Tudo aqui é passageiro. Não é caminhamos apenas esperando os dias melhores dessa terra, mas é caminhamos com os olhos para o céu, com os olhos na promessa que o Senhor deixou para nós. E aqui eu quero entrar na conclusão que ao olharmos para a palavra de Deus, percebemos que essa esperança do cristão não está fundamentada em circunstância, não está fundamentada em sentimento ou em conquistas terrenas. Ela está firmada na promessa daquele que não pode mentir. Hoje nós vivemos entre duas realidades. Cristo, ele já veio pela primeira vez para nos salvar, e ainda voltará para buscar aquele que vai estar fiel com ele até o fim. Nós vamos ver que hoje nós vivemos nessa realidade. Enquanto esses dias não chegam, caminhamos sustentados por essas três grandes promessas. A primeira promessa, ela nos fortalece no presente. E eis que estou convosco todos os dias. Não importa qual difícil seja a caminhada, nós nunca estaremos sozinhos. A segunda promessa aponta para o futuro. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Glória a Deus. Nossa história deste mundo não termina na morte. O nosso Salvador, ele voltará para buscar a sua igreja. A terceira promessa, ela revela a eternidade. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Chegará um dia que não haverá mais enfermidade, despedida, sofrimento, luto, medo ou morte. Tudo que nos entristece hoje ficará para trás. Perceba a beleza dessas três promessas. Hoje, Cristo, ele caminha conosco. Em breve, Cristo virá ao nosso encontro para sempre vivermos com Ele. Talvez alguém tenha chegado, como eu falei no começo, com o coração quebrantado, com a cabeça em outro lugar. Mas lembre-se, pensando que a luta nunca vai terminar. Nós temos que lembrar da segunda promessa, que Ele voltará. Talvez existam pessoas que possam chorar em silêncio, onde ninguém vê. Mas nós temos que lembrar que Deus, ele estará conosco em todo o tempo. Por isso nós não temos que desistir, nós temos que continuar firmes, permanecer fiel assim como Deus é conosco. Vale a pena permanecer com Cristo, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E quando a fé der lugar à visão, nós veremos o cumprimento perfeito de todas as promessas. Nós estaremos diante do nosso Senhor, adorando Ele em toda a eternidade. Assim eu agradeço a oportunidade e as palmas louvem ao Senhor.